Mapas mentais. Como fazer mapas mentais. Nesse vídeo, o primeiro vídeo de 2015, eu já quero começar estreando o quadro novo falando sobre mapas mentais. A gente vai desenhar um mapa mental, a gente vai ensinar como que funciona o mapa mental, como que tu pode usar ele para os teus estudos, para as tuas anotações, para te armazenar conhecimento e captar, assimilar o conhecimento de uma forma muito mais rápida, muito mais interativa e muito mais divertida. Vamos lá? Seguinte, o que é um mapa mental? Então essa é a nossa primeira pergunta. O mapa mental é um diagrama. É uma forma de armazenar conhecimento, é uma forma de tu anotar, fazer anotações, de tu estruturar um conhecimento, uma informação. Simples assim. Aqui abaixo, ou em algum lugar desse vídeo, eu vou colocar dois links. Um link para te explicar o que é mapas mentais e para que tu precisa de mapas mentais. Lá tem uma lista gigante de opções de como que tu pode usar mapas mentais em reuniões, em sala de aula, para te ler um livro e tu anotar informações daquele livro, anotar as tuas sacadas, para te fazer um brainstorming, por exemplo. Eu tenho um conjunto de ideias para o meu empreendimento, eu tenho um conjunto de ideias para a minha vida que eu quero fazer. Eu quero fazer viagens, eu quero fazer muitas viagens, eu quero fazer um brainstorming de viagens. Quais viagens eu posso fazer? Como que eu posso anotar isso? Eu vou anotar numa lista simples, num TXT, tudo mal organizado? Não, eu vou fazer um mapa mental. É muito mais divertido, tu consegue assimilar muito mais o conhecimento e o conhecimento é captado, ou seja, tu armazena aquele conhecimento muito mais rápido. Ok? Então, isso é um mapa mental, um diagrama, simplesmente um diagrama onde tu coloca informação. Tu pode usar ele para diversas coisas. O segundo link que eu quero te passar, que vai estar aqui em algum lugar e vai estar nos comentários também, é um comparativo entre fazer mapa mental à mão, que é como a gente vai fazer, eu vou fazer com o meu giz aqui na parede, ou tu fazendo um software. E lá eu indico alguns softwares, algumas ferramentas que tu pode fazer mapas mentais. Tu pode fazer tanto em ferramentas gratuitas como em ferramentas pagas, ok? Então lá tem uma descrição completa de como que tu pode acessar essas ferramentas, ok? Vamos então ao nosso vídeo de hoje, como fazer mapas mentais. Um mapa mental, ele começa com um nodo raiz, que a gente coloca o nosso tema. Esse tema é sobre o que tu quer falar no teu mapa mental. Pode ser um capítulo de um livro, pode ser o livro como um todo, pode ser uma aula. Depois, no exemplo, a gente vai fazer um mapa mental dessa aula que a gente está fazendo. Então, a gente vai construir a aula e construir o mapa mental dela para te entender como que você pode fazer isso na prática. Ok? O próximo passo, então, é tu colocar ramos, tá? Os ramos são colocados nesse sentido, geralmente nada te impede de fazer diferente, mas geralmente é posto nesse sentido, ok? E aqui a gente chama de tópicos. Tá? Ramos são esses caras aqui e a gente coloca tópicos em cada um deles, ok? Dentro dos tópicos tem subtópicos. E assim a gente vai avançando, quanto mais para o centro, mais geral, quanto mais para as folhas, né? Mais específico, ok? Essa é a teoria, mas vamos para a prática, vamos fazer um exemplo do início ao fim para ficar claro para ti como que pode usar mapa mental na tua vida e que benefício tu vai ter ao fazer isso. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um passe de mágica para fazer isso aqui sumir. E daí a gente vai, por exemplo, ok? Vamos lá. Deu? Vamos lá então. Como que a gente começa o mapa mental? Então, para a gente fazer o mapa mental desse vídeo, a gente vai começar com o tema principal, que é como fazer mapas mentais. Esse é o assunto desse vídeo, certo? Então, o que a gente falou lá no início? Que nem é tanto no início ainda, porque esse vídeo vai ficar bem curtinho. A gente falou sobre o que é um mapa mental. E lá eu citei que é um diagrama, eu citei que é usado para armazenar informações. Então a gente pode colocar isso aqui.
pode observar que eu não anotei que é um diagrama para armazenar informações. Não, eu coloquei info, que é uma palavra-chave, eu poderia colocar informações também, mas eu estou poupando tempo, porque, enfim, escrever com giz não é tão fácil quanto parece. E aqui eu fiz um diagrama que mais parece um sol, mas é para representar um diagrama, ok? Então, essa é uma das vantagens dos mapas mentais. Então, a gente pode colocar palavras-chave para representar aquele conhecimento que tu viu previamente, ok? Então, esses são os dois tópicos que a gente comentou dentro do que é um mapa mental. A próxima coisa que a gente comentou foi alguns links, ok? Foi alguns links, tá? A gente citou 2 links, eu posso botar os 2 links aqui, um link para o artigo A e um link para o artigo 1 e para o artigo 2, ok? Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte foi a estrutura. Como que funciona a estrutura de um mapa mental? A estrutura de um mapa mental é o ramo, né, o tema principal. Aqui tem tópicos e tem subtópicos. Então aqui a gente já definiu que uma estrutura de um mapa mental é tema, tópico e subtópico. Daí, claro, isso depende de quanto tu quer detalhar o teu mapa mental. Para o meu contexto aqui de aprendizado, para o contexto, como esse mapa mental é um mapa mental bem simples, eu não preciso dizer que um tema é o tema principal do teu assunto e que aqui o tópico é um pouco mais específico que o tema, mas não tão específico quanto o subtópico, enfim. Para mim, essas palavras-chave é suficiente para mim lembrar depois como fazer um mapa mental. Mas talvez para ti, talvez para outras pessoas, dependendo de quão familiar tu é com cada assunto, tu pode querer detalhar mais. E isso é interessante. Se a gente lê o mesmo livro, eu e tu, a gente lê o mesmo livro, eu vou fazer um mapa mental de uma forma e tu vai fazer de outra. Por quê? Porque eu vou prestar atenção em mais detalhes, ou eu vou prestar atenção em menos detalhes do que tu. Algumas coisas vão me chamar mais atenção, outras coisas vão chamar mais atenção para ti, não para mim. Então, cada pessoa constrói da sua forma. Então, o mapa mental é uma coisa muito pessoal. Ok? Então, tu lê um conteúdo, por exemplo, tu vai fazer uma prova, tu vai fazer um resumo desse conteúdo, tu faz ele num mapa mental, em vez de fazer daquela forma tradicional, linear, tu faz um mapa mental. Talvez o teu colega que vai fazer aquela prova, talvez para ele não faça sentido o mapa mental, mas para ti vai fazer sentido, porque quando tu anotou, tu associou aquele conhecimento que tu leu no livro com aquilo que tu anotou no teu mapa mental. Ok? Então, fazendo dessa forma, tu não vai precisar novamente ler o livro, porque o teu conhecimento daquele livro, daquele conteúdo, já está no mapa mental. E ao ver o mapa mental, tu vai ativar novamente aquele conteúdo que tu aprendeu. Ok? Isso é fantástico, é muito mais rápido e muito mais eficiente. E é uma forma divertida de aprender. Ok? Uma outra coisa, então, que a gente falou aqui é o exemplo, que é esse exemplo que eu estou dando agora. Ok? Então aqui agora a gente entrou num loop, porque eu não terminei o vídeo ainda e eu estou fazendo o mapa mental do vídeo. Não tem problema. Eu queria deixar mais algumas dicas. Então, é interessantíssimo tu colorir o mapa mental. Então, a ideia do mapa mental é que ele seja fácil de observar, que tu consiga identificar alguma coisa ali e já vir na tua memória aquele conhecimento. Então aqui tu pode usar cores, por exemplo, aqui eu fiz um desenho, tu pode usar cores, cada ramo pode ter uma cor ou pode ter cores associadas com algum critério teu. Então, uma fórmula, eu faço mapas mentais de matemática, por exemplo. Então, sempre que for uma fórmula eu vou escrever em vermelho, por exemplo. É uma possibilidade, é uma forma que tu criou, que funciona para ti escrever o mapa mental, ok? Outra coisa interessante, cores, figuras, ícones também, em ferramentas é muito comum a gente usar ícones, então eu poderia numerar aqui 1, 2, 3, fazer um próximo tópico e chamar de 4, por exemplo, também pode. Então existem inúmeras possibilidades. Além disso, eu quero te deixar mais 2 dicas. A primeira dica é não te preocupar muito com a estética. Ok? Então a dica número 1 é não te preocupar com a estética. Por que não te preocupar com a estética?
Porque no início, e eu passei por isso, eu me preocupava muito. Eu fazia um mapa mental na mão, eu estava em sala de aula, ou eu estava vendo uma palestra que eu não poderia dar um pause ali, e eu ficava me preocupando com a estética. Então eu rasurava, e daí eu refazia o mapa mental e fazia com que eu perdia o conhecimento. Porque eu queria fazer de uma forma que deixasse ele perfeito. Não te preocupa muito com a estética, ok? Então vamos riscar essa parte da estética aqui para te focar realmente no conteúdo, porque o importante é tu armazenar o conteúdo. Claro, quanto mais bonito, mais fácil vai ser de tu interpretar aquilo que tu falou, mas não te prende muito na estética, ok? O segundo passo, então, é como que tu armazena o conteúdo. Um erro também que eu tinha no início era não saber muito como colocar o conteúdo. Eu não sabia se eu fazia, por exemplo, lendo um livro. Eu não sabia, por exemplo, se eu colocava por capítulos ou se eu fazia um capítulo por mapa mental. E na prática, testa. Faz da forma que ficar mais ok para ti. Eu geralmente faço, só para te dar um exemplo, eu geralmente faço um livro e daí cada capítulo é um tópico e depois eu especializo dentro dos subtópicos. Mas isso depende do livro. Tem livros que têm um conteúdo muito grande nos primeiros capítulos e daí eu me forço a fazer um mapa mental de cada capítulo para não ficar um mapa mental muito grande, ok? Então isso não te apega muito se tu está realmente fazendo da forma certa. Armazena o conteúdo. Na prática, com o tempo, testando, tu vai perceber que cada vez mais tu vai ter o feeling, tu vai saber exatamente o que colocar ali para te lembrar posteriormente. Ok? Então é isso sobre mapas mentais. Aqui a gente criou um mapa mental desse vídeo, dessa apresentação, dessa dica do Portal Crescimento Contínuo junto com o vídeo. Então é muito rápido, muito prático. Tu pode pegar um papel e uma caneta e escrever isso, ok? Então usa essa ferramenta tanto em aulas, usa em palestras, usa quando tu vai fazer resumo, quando tu estiver conversando com amigos e tiver ideias, por exemplo, é uma ótima ideia, usa e abusa dessa ferramenta. Tu vai aprender de uma forma mais rápida, tu vai armazenar o conhecimento de uma forma muito mais rápida, ok? Acesse os links abaixo para te saber um pouco mais sobre essas ferramentas. Tem 2 artigos interessantes para te ler sobre isso, se tu tiver interesse. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal aqui, que tu vai receber novos vídeos sobre dicas e sobre aulas mais completas sobre outros assuntos do desenvolvimento pessoal. E dá um like ou dá um não like se tu não gostou. E deixa nos comentários o que tu achou desse vídeo, qual que é a tua intenção ao usar mapas mentais, como que tu quer usar, se tu ficou com alguma dica também, vamos conversar aqui abaixo, ok? Te vejo no próximo vídeo.